malha frenas, né? Muito preocupação. O brasileiro trabalha mais de 5 meses do ano só para pagar impostos. É o que mostra um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Esse é o nosso assunto de hoje do programa em discussão. Eu recebo Flávio Alberto Gonçalves Galvão, que é professor de Direito Tributário da FMU, Madison Holanda, mestre em Direito e Ciências Contábeis e professor da Faculdade Anhembi Morumbi, e Jean Cimei, que é doutor em Direito e professor da FMU. Sejam todos bem-vindos. Bom, para a gente começar a entender um pouquinho o que acontece para trabalhar tanto tempo só para pagar impostos, como que é o sistema tributário brasileiro? Eu queria que vocês explicassem para a gente. De fato, a carga tributária brasileira é alta. E, notoriamente, sobre a pessoa física, ela tem uma certa representatividade na renda efetivamente recebida pelo trabalhador. E, principalmente, até pela questão do nosso sistema de alíquotas regressivas do imposto de renda, que atinge uma base muito grande de tributação e que, efetivamente, a Constituição, nesse aspecto, ainda precisa ser aplicada com relação à progressividade efetiva de alíquotas às pessoas que realmente oferem renda, ou seja, que tenham maior renda, devam ter maior participação, uma alíquota condizente exatamente para não onerar as classes trabalhadoras que recebam de 1 a 10 salários mínimos, de 1 a 5 salários mínimos. Então, realmente, isso é um fator que, inclusive, creio eu que na reforma tributária, em que pese as emendas e os substitutivos que estão sendo colocados no Congresso Nacional ainda não tocarem no imposto de renda, creio eu que o governo federal também fará uma proposição nesse sentido de modificação do imposto de renda. Vamos aguardar aí a proposição do governo federal. O imposto, a gente ouve muito a questão pro cuidado da população, né? Mas a gente também não vê isso na contrapartida. Eu queria até, professor, que você explicasse um pouquinho para a gente essa questão para onde que deveria ir ou para onde vai esse dinheiro, esse imposto? Na verdade, deveria ir para as funções tríplices de Estado, ou seja, saúde, educação e segurança, né? Só que o sistema tributário ele é constituído de tal forma que existe o tributo vinculado e o tributo não vinculado. Um exemplo de um tributo é a contribuição social. Essa contribuição social, ela tem como base o faturamento da empresa como uma contribuição social sobre o lucro líquido, o faturamento da empresa que é repassado ao consumidor final. Eu tenho contribuição social enquanto uma relação de emprego, tanto empregado quanto empregador. As entidades ainda gozam de isenções, no caso Simples Nacional, que é a isenção da cota parte do empregador. Isso é uma visão contábil tributária. Sim. E é repassado todo esse custo para o consumidor, dentro de um sistema regressivo. O que é um sistema regressivo? Não privilegia, como o professor doutor bem pontuou, não privilegia as classes sociais, as camadas sociais. Privilegia, sim, um planejamento tributário dentro das empresas que eles repassam toda sorte de custos operacionais e não operacionais para o consumidor final, onerando mais ainda. Ou seja, eu tenho uma tributação direta na renda e uma tributação indireta no consumo. Quer dizer, é um sistema que precisa ser revisto, né? Precisa ser revisto. O que a gente percebe, então, que há uma tributação na parte já como trabalhador e depois no consumo Sim, já tem sim. mais uma parte de tributo. Em termos práticos, o empregado ele é tributado de forma obrigatória para a contribuição social, com a ressalva de que a contribuição social, apesar de ter a nomenclatura em INSS, vai para a super-receita, é um tributo, tem natureza tributária, ok? Além dessa situação, as empresas repassam os tributos que são diretos e indiretos ao consumo, ao produto final ou à prestação de serviços. Ou seja, eu tenho uma carga tributária na minha receita, na minha remuneração e uma carga tributária no meu consumo. Aliado a esse sistema tributário, eu tenho um aumento dessa carga.
né? O aumento dessa carga. Um exemplo prático, o não acompanhamento da base de cálculo do imposto de renda. Eu tenho um efeito da inflação e não é corrigida essa base de cálculo na tabela do imposto de renda, aumentando mais ainda a carga. Ou seja, sou um contribuinte obrigatório na fonte, o Estado recebe essa contribuição, esse imposto de renda, de forma antecipada. E qual a contrapartida? Na saúde, educação e segurança. É um sistema meio que desconexo e regressivo. É um contrassenso ao desenvolvimento econômico, no meu ponto de vista. E até um direito do cidadão, né? Saúde, educação, segurança. Se esse valor, né, é repassado para essas áreas, o que a Constituição nos garante? Acaba ficando um pouco só na lei? O que tem acontecido num período muito recente, é uma melhoria na fiscalização. O ponto principal, que é o que toca essas duas reformas, a reforma do Raul de 2004, no substitutivo 293, e a do Baleia Rossi agora de 2019, é a premissa em 3 pontos principais, que é a isonomia, a progressividade, tentando combater a regressividade comentada pelo professor, e a eficiência. Na eficiência, é o controle para onde esses benefícios estão indo. É um controle mais próximo, tanto do judiciário quanto do próprio Tribunal de Contas. Tem histórias, por exemplo, de convênios feitos da União com pequenos municípios para trazer mais dinheiro com relação, por exemplo, à ampliação de novas escolas. Só que tem município, num caso específico, do interior de Minas Gerais, se eu não me engano, que recebeu o dinheiro, fez supostamente 2 escolas e manda fotos para a União dizendo, olha, eu construí 2 escolas distintas, uma com uma frente azul, outra com uma frente cor-de-rosa. Quando o TCU vai fiscalizar em loco essa atividade, verifica que é uma escola só, com a frente azul e os fundos cor-de-rosa, ou seja, burlou a legislação. Esse tipo de situação tem paulatinamente diminuído com o aumento da fiscalização. O que evita esse tipo de descalabro é uma melhora na fiscalização dos poderes constituídos. O Executivo age, eu tenho o Tribunal de Contas ligado ao Legislativo que faz esse controle e os órgãos do Poder Judiciário também, o Ministério Público atuando diretamente. O que as propostas vêm trazer é, vamos tentar buscar eficiência nesses benefícios que são dados. Benefícios para alguns setores que são dados, mas muitas das vezes não se perquire, não se investiga se o benefício foi auferido, foi implementado ou não. Pega, por exemplo, aqui no município de São Paulo, se não me engano, não sei se Kassab ou Haddad fez o benefício da Nova Luz, uma forma de tentar revitalizar o centro de São Paulo, em que foi dado um benefício bastante interessante, com redução de ISS até pela metade, até não podia passar do piso mínimo de 2%, mas para os contribuintes paulistanos que migrassem para essa área, toque um benefício de ISS. Vai comprar um imóvel, isento você do ITBI. Você que vai comprar esse imóvel, vai ser proprietário e empresariar nessa área, trazer empregos diretos e indiretos, toque uma isenção de IPTU. Então, dentro dessa nova reforma, não só concentra novos tributos, deixa uma carga tributária mais simples, que é a simplificação que nós todos buscamos, mas uma tentativas e mecanismos de pesquisa e de investigação um pouco maior. Não dá somente para você estabelecer benefícios sem promover o controle. Quero destinar dinheiro, o que aconteceu com a CPMF, para saúde, ok. Só que quando, um pouquinho antes dela ser revogada, via-se que boa parte do destino era para o DR. É importante ter estradas? É importante. Só que eu não posso desvirtuar as contribuições dessa forma. Eu dou benefício, mas eu preciso controlar o escoamento desse dinheiro. Então, é uma necessidade de tangenciamento e de união entre o direito tributário propriamente dito e o direito financeiro, ou como querem os doutrinadores portugueses da ciência das finanças. Tem que cuidar não só da entrada do dinheiro, mas na saída correta desse dinheiro. O que a Constituição faz nesse âmbito específico é destinar também ao cidadão formas de denunciar isso, como as ações populares, para que o contribuinte também, que pode ver efetivamente onde o dinheiro está sendo utilizado ou não, que busque informar o judiciário para que o judiciário, a partir de então, comece a promover as suas investigações. A reforma tributária, ela ajuda a fechar um pouco esse gargalo e até
impedir um pouco a corrupção? Porque a gente sabe que muita coisa, né, como foi dado até o exemplo, a mesma escola sendo fotografada 2 vezes. Então, ajuda? Tem algum mecanismo ali que impede? Olha, eu compreendo que a sociedade brasileira tem que estar diante de algumas noções elementares para escolher a melhor perspectiva do sistema que, evidentemente, vai ser adotado. Obviamente, por meio da pressão que vai se estabelecer no próprio Congresso Nacional. A primeira, quando comecei meus estudos de direito tributário, era uma frase muito comum, que a melhor coisa que um investidor ou que uma pessoa com riqueza fizesse era morar no Brasil por força do quê? Da baixa carga tributária da pessoa física, e aí, com isso, ele teria uma tributação menos onerosa sobre sua riqueza, sobre seu patrimônio. Porque, afinal de contas, a carga tributária brasileira está muito incidente sobre bens e produtos de serviços também. Né? Bens industriais, bens de consumo e serviços. Então, nesse mesmo compasso onde você analisa, não, nós temos que otimizar e simplificar o sistema tributário, eu concordo plenamente. Mas a expectativa que se tem que com isso venha desenvolvimento econômico, eu acho que a gente tem que pensar com calma, porque isso, na verdade, é um prognóstico. Um prognóstico econômico também. É uma probabilidade. Sim. Mas que, efetivamente, nós temos que otimizar o cumprimento das obrigações acessórias e o sistema difícil e emaranhado que se tem em termos conceituais, até na própria legislação, nós temos que, efetivamente, lidar com isso e melhorar o sistema que hoje está aí. Mas, efetivamente, desoneração da carga tributária brasileira, isto não vai ocorrer. Nem na proposta do governo e nem em qualquer outra proposta. Então, o que nós temos que deixar claro para a sociedade brasileira é isso. Nós temos que primar, sim, pela eficiência na hora da destinação do recurso orçamentário. Eu acho que, antes de mais nada, nós temos que também tratar da eficiência do Estado na prestação das suas políticas públicas de interesse coletivo e social. Né? Eu acho que a gente tem que sempre colocar também a administração pública em xeque na hora, porque, inclusive, nas estatísticas dos últimos 5 meses, nós tivemos a maior arrecadação dos últimos 4 anos. Então, o dinheiro existe, Sim. O dinheiro está lá. O que talvez nós precisamos também lidar é com a eficiência na hora de usar o recurso público e conter, notoriamente, os gargalos de corrupção. Sim. Mas, do ponto de vista de você observar na economia a melhoria do sistema com o desenvolvimento econômico, a gente tem que sempre ir um pouco de cautela, porque isso se trata de um prognóstico. Agora, tocando no assunto da ideia de eliminar a perspectiva de gargalos de desoneração fiscal, eu concordo com a proposta da PEC 45 que está na Câmara. Ela elimina qualquer perspectiva de desoneração fiscal e passa essa perspectiva de distribuição de renda e de sopesar desigualdades sociais para a questão orçamentária, que é ela mesma que deve ser discutida com maior eficiência e, inclusive, com definição de programas de interesse social e públicos definidos pelo governo para onde o recurso será destinado. E não propriamente ficar nesta loucura que é a própria guerra fiscal, que do ponto de vista jurídico é um assinte, porque o Supremo já tem até súmula vinculante proibindo isso, e efetivamente os estados passam a trabalhar com a ideia de políticas públicas realmente efetivas, com recursos dentro do seu caixa, com maior e menor burocracia fiscal, ou seja, facilitando a perspectiva de negócios no país. Que eu acho que isso, sim, deve ser muito bem discutido na Câmara, no Senado, para que, se pelo menos com a otimização da legislação tributária e no pagamento dos tributos, se tenha maior possibilidade de desenvolvimento de negócios. Eu acho que isso, sim, é que deve ser colocado para a sociedade brasileira. Agora, com a consciência, sempre, de que nenhuma modificação do sistema de arrecadação de tributos vai, neste primeiro momento, desonerar na carga fiscal brasileira. Eu acho que isso tem que ser colocado logo ab início para que as pessoas tenham consciência. Mas a longo prazo há possibilidade? Bem, a não ser que o próprio governo estabeleça um sistema de compensação para isso. Ou seja, se eu retiro parcela de alíquota de determinado tributo, se eu abdico de arrecadação, eu tenho que dizer de onde virá a receita necessária para cobrir aquela falta.
Então, nós temos que, nem muitas das vezes, essa perspectiva de que alterar o nosso sistema tributário vai gerar desenvolvimento econômico, isso é uma prospecção, isso é uma probabilidade. Porque eu acho que não podemos gerar uma expectativa na sociedade brasileira de que os preços vão diminuir. Que o custo dos bens e dos serviços, irão diminuir. Talvez isso possa não ocorrer. Mas, notoriamente, que a otimização da legislação tributária do sistema de arrecadação e de pagamento dos tributos vai facilitar o desenvolvimento de negócios. Isso é evidente. Mas o debate tem que ser um pouco mais aprofundado. Eu acho que a gente tem que, inclusive até diante das propostas que existem lá na Câmara e no Senado, discutir do ponto de vista dos direitos do contribuinte. Se altera muito a competência, mas não se discute princípios consagradores, por exemplo, de isonomia tributária, com progressividade fiscal, ou seja, faixas de alíquotas que sejam mais condizentes com a capacidade de riqueza do contribuinte, desonerando a base. Outra questão que eu acho que é extremamente relevante, e aqui eu coloco também para os nossos colegas, que é a desoneração, como é que se vai se tratar a desoneração dos produtos da cesta básica. Que isso é um aspecto essencial de toda e qualquer reforma que se tenha, porque hoje essa desoneração dos alimentos da cesta básica, ela é importante, ela traz a efetiva composição dos desequilíbrios de renda existentes. É um programa eficaz nesse contexto? Eu te diria que no primeiro momento, para até ouvir os nossos colegas, eu te diria que no primeiro momento os dados do governo vão de encontro a isso. Não é factível desonerar alimento da cesta básica. É melhor que seja o tributo arrecadado, o dinheiro entre no caixa do governo e se estabeleça com a identificação dos contribuintes de menor renda quem é que deve fazer jus ao benefício. Isso, a PEC 45 traz uma importante sintetização disso, uma importante noção para isso. E, agora, veja como é difícil tocar nesse tema. Nós vamos ter que tributar produtos da cesta básica. Tem que se enfrentar isso e colocar para a sociedade. Queremos isso ou não queremos isso? Os efeitos práticos e eficientes disso são válidos para a manutenção? Eu acho que é exatamente isso que a sociedade tem que se tornar mais clara. Ela precisa ter essas informações para poder exatamente se posicionar. Né? E não ficarmos ali só do ponto de vista acadêmico ou técnico com essas discussões. Fechados. A reforma tributária ela tem que priorizar a questão da facilitação das obrigações acessórias. Hoje, além da tributação, de uma tributação pesada, eu tenho um custo altíssimo para cumprir obrigações acessórias. O que são obrigações acessórias? Cumprir obrigações para o lançamento, informar o fisco. Ou seja, para a empresa são 3.000 horas de trabalho efetivo no ano para o cumprimento das obrigações acessórias. Burocracia. Certo. Além disso, temos um nível de sonegação altíssimo. A curva de Laffer, a brasilidade da curva de Laffer informa e comprova. Quanto maior a taxa tributária, a carga tributária, obrigações acessórias, impostos às empresas, micro e pequenas empresas, empresas de médio porte, até grandes empresas, né? Maior o nível de sonegação fiscal. É notório. Além disso, aliado a uma educação de base, uma educação fundamental. Tributo é um assunto de cidadania, é um bem público e não uma discussão fechada em castas. Se formos analisarmos a concentração de renda no Brasil, é só pesquisar no Google, são famílias. Não vou citar, uma concentração de renda em grandes fortunas. Sim. Alíquota. Temos um dispositivo legal na Constituição Federal. Por que não fazemos valer tributo sobre as grandes fortunas? Não. Sobre a tese de que ocorrerá fuga de capital. Paciência. É um risco. Eu não posso sobrecarregar uma cesta básica a um trabalhador que tem uma relação de emprego, uma relação de trabalho, recebe 1 a 2 salários mínimos, com a cesta básica altíssima, enquanto que
eu sou detentor de concentração de renda, eu sou tributado. É um contrassenso. É uma questão interessante, né? Porque aquele que compra carne, a desoneração não vai identificar se ele está comprando picanha ou se está comprando a 100. Exatamente. Se ele está comprando salmão ou se está comprando Em sal. termos práticos, 1 quilo de feijão eu vou pagar R$1,20 de tributo. O doutor aqui ganha 150 mil. Eu ganho 5 mil reais. Essa relação, 1,20, 1,80, é uma relação que não é igual. A isonomia deve ser relativizada pela equidade. Os princípios de governança. Governança na aplicação de recursos. Governança corporativa. As empresas de alta performance que são listadas na Bolsa de Valores no nível 5 são exemplos disso. Tem controladoria, fiscalização, controles internos. Porque o Estado, me parece que é recorrente o termo eficiência na alocação dos recursos públicos. Porque o Estado, toma como exemplo, para dessa visão, eu vou perder recurso se desonerar. Porque no fundo desonera. Os refis comprovam isso. Estimula o mal pagador. Estimula a inadimplência tributária. Além disso, estamos falando de trilhões que não são recuperados. Quem são os grandes devedores desse sistema tributário? Tem uma relação pública. Os 10 maiores devedores. Temos bancos dentro dessa relação. Bancos com taxa altíssima. Cartão de crédito 12%. Como é que eu posso ter um desenvolvimento econômico, gerar emprego, ter a função social de uma empresa, sem uma empresa fortalecida, sem um mercado fortalecido, eu não tenho receita tributária. Quer dizer, é uma cadeia produtiva, é um sistema entrelaçado, com início, meio e fim. Um exemplo, as indústrias estão com 30% ociosas da sua capacidade fabril. Como é que eu vou onerar? Como é que eu vou unificar 5 tributos em um? Inclusive ICMS, que a natureza do ICMS é diferente da natureza tributária do IPI. São tributos distintos. Eu tenho que mapear qual setor produtivo. Eu tenho que tributar o valor agregado. O bom senso é tributar o valor agregado. E parece que o Estado em si deve observar a reforma tributária entabular de forma científica, com os atores, com as empresas, com a sociedade civil, com os cientistas na área tributária. Não dessa forma só política, meramente política e com dados estatísticos que refletem o passado. Estamos vivenciando uma globalização. A 4.0 de desenvolvimento econômico, tecnologia. Não posso sacrificar um empregado que está perdendo o seu emprego, 65 milhões de desempregados, para custear uma máquina pesada e ineficiente. Qual o retorno que eu tenho? Eu não estimulo. Por outro lado, eu tenho um cidadão desinformado, não pede nota fiscal, contribui, de certa forma, com a sonegação. A falta de emissão de nota fiscal contribui. Critico, sonegação, corrupção, mas minha parte, como um contribuinte, uma educação tributária, essa discussão nos colégios públicos e particulares, não só a questão econômica, mas tributo inserido dentro da questão econômica, que faz parte das nossas vidas. Como que a gente consegue trazer isso mais para perto da população, essa diferença de tributação para a pessoa que tem mais, para aquela que tem menos? Como que aconteceria? De que maneira ela aconteceria? O professor Flávio comentou uma ponderação muito interessante sobre a perspectiva de redução da carga tributária. E isso efetivamente não vai acontecer num futuro muito próximo. Certo. Mas o ponto é você modernizar a carga. É muito comum na análise de carga tributária, o brasileiro, vamos ver com os outros países, vamos ver como os Estados Unidos tributa. Ah, mas os Estados Unidos cobra, eu vou comprar um produto, vai tributar 6,5% a 8% do valor do produto. A tributação sobre o produto é muito baixa, comparado sim ao nosso ICMS, que a gente paga 18% aqui numa alíquota média, vai tributar conta de energia elétrica 25% a 35% em alguns estados. Só que a gente tributa muito o consumo,
O consumo é responsável por 40%, perdão, da arrecadação tributária global do país e pouco patrimônio. Só que quando a gente olha para o espelho invertido do patrimônio, o espelho se inverte. A pessoa daqui falece, está dando um máximo de 4%, de 8%, só que só 2 estados estabelecem. São Paulo paga 4%. O ponto é a gente precisa inverter. A progressividade, como foi elencada aqui em vários momentos, ela era mais observada antes de 88 do que na Constituição atual. Antes de 88 nós tínhamos 8 alíquotas distintas, faixas distintas de imposto sobre a renda para tributar o dinheiro que é percebido, o aferimento de renda. A gente ficou muito tempo somente com 2, nós temos 4 há pouquíssimo tempo. Nós tivemos, por exemplo, sobre imposto sobre de IRPF, de pessoa física, sobre ganho de capital, ou seja, a diferença positiva, tributando a diferença positiva entre o valor que eu comprei da minha residência e o que eu ganhei quando eu vendi. Sim. A gente tinha uma única alíquota de 15% até 2015. O que a gente precisa e aparentemente isso é uma das ponderações dessa nova 2 plataformas de reforma, a Rauli e a Baleia Rossi, é modificar o sistema. Deixe eu reduzir a carga tributária um pouco do consumo, deixe eu aumentar um pouco no patrimônio, preciso então modernizar a minha carga tributária. Então, dentro dessa essa tríade de isonomia, progressividade e eficiência. E de uma certa forma, buscando uma neutralidade, buscando reduzir o impacto do tributo nas vendas. Mas a ideia seria perceber que eu, que ganho menos, sou menos tributado do que quem ganha mais. Que efetivamente a carga tributária fosse melhor aplicada sobre quem ganha mais. O ponto, então, vou comprar um pedaço de carne. Eu e o Ike Batista pagamos exatamente o mesmo tributo. Então, a gente migra isso para a propriedade, então que ele pague mais. Dentro da atual conjuntura, dentro dessas apenas 4 alíquotas de imposto sobre a renda, a gente não vê isso sendo observado. Dentro dessa regressividade que o professor Madison bem colocou, efetivamente a gente tem o contrário do que a gente deveria observar. A gente precisa, então, repaginar, precisa deixar o sistema menos burocrático. O Banco Mundial fez uma pesquisa em 2017. Das 190 economias estudadas, o Brasil ficou em 184º lugar. Dos países que mais demandam tempo para cumprir, para você lançar a carga tributária e pagar. É muito burocrático. Isso implica tempo. É tempo de contador, é tempo de pessoas para que preencham as obrigações, muito embora o computador preencha muita coisa, mas ainda tem muita coisa manual. A complexidade do sistema é muito difícil. A ideia principal, a ideia inicial do Rauli em 2004, de fazer o IBS, que seria a versão tupiniquim do IVA, ainda deixaria o IBS, que é um imposto sobre bens e serviços, para os estados. Não tem como. A guerra fiscal mencionada pelo professor Galvão está justamente nisso. Quando você tem 26 estados mais o DF estabelecendo regras distintas, você tem uma Babel tributária, que é isso que a gente não tem. A gente volta para a ideia do manicômio tributário do Alfredo Augusto Becker. É uma loucura. Sim. Então a gente precisa homogeneizar, precisa deixar uma linguagem mais simples, mais direta, para que a gente tenha um sistema tributário mais eficiente, que é isso que a gente vem buscado. Vejam, por exemplo, as alterações que na Constituição a gente teve, e uma das muito importantes, em 98, com a emenda 19. A gente está buscando a melhoria do serviço público do Estado. Isso é uma crescente. Só que o sistema tributário ele emperra isso. E é ruim para o governo e é ruim para a população. Sim. Só que o professor Madison tocou uma parte muito importante também. O Estado tem que fazer o seu papel e a população tem que fazer o dela. Você não vê, por exemplo, em bares e restaurantes, pessoas bradando e rindo porque esquartejaram, mataram ou estupraram, mas que sonegaram as pessoas, dizem com um sorriso, e isso não pode acontecer. Como uma vantagem, exatamente, né? Esperto, conseguiu. Não tem Estado sem tributo. Não, tem uma obra chamada Mito da Propriedade, em que os autores propõem um dilema de Tostines. Eu tenho propriedade porque pago tributo ou pago tributo porque tenho propriedade? Ah, não, mas eu tenho propriedade, então eu pago IPTU. Mas se não for o dinheiro do IPTU para guarnecer o Estado, para manter o Estado, como você garante a sua propriedade?
Como você resgata a sua propriedade do turbador ou do esbulhador? A Síria está invadida pelo Estado Islâmico. O proprietário tem condições de obrigar o Estado a arrancar o invasor? Não tem. Então, para a gente ter Estado, tem que ter tributo. É uma parte importante da vida em sociedade. A Venezuela praticamente não tem tributo para os seus moradores. Quem que quer morar na Venezuela? Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa em discussão. Muito obrigado. Estamos de volta com o programa Em Discussão. O tema de hoje, impostos. Bom, eu recebo Flávio Alberto Gonçalves Galvão, que é professor em Direito Tributário da FMU, Madison Holanda, mestre em Direito e em Ciências Contábeis e professor da Faculdade Anhembi Morumbi, e também Jean Cimei, que é doutor em Direito e professor da FMU. Bom, a gente terminou o bloco anterior falando da necessidade de facilitar um pouco as coisas. Eu queria, então, jogar para os três, né, entrevistados a pergunta da tributação única, o imposto único. Seria uma direção boa? Não, não Por quê? Não é. Bom, em primeiro lugar, a ideia de imposto único encanta, né? Então, tudo que é encantador traz um malefício por detrás da sua feição, né? Então, eu acho que é necessário deixar isso muito claro. Imposto único, ele onera a economia. Ele vai tributar, não o patrimônio, não a renda acumulada, não o efetivo custo, ou até levando em consideração a simplificação do processo produtivo, de forma alguma. É uma tributação que incide sobre uma movimentação financeira e deixando bem claro, pode ocorrer inclusive tributação sobre despesas. Então, pouco importa de que tipo de movimentação financeira nós estaremos tratando. Ela vai incidir a cada débito ou crédito na conta corrente das empresas ou do cidadão. Então, isso é uma... olha, do ponto de vista, meu singelo entendimento sobre a Constituição, e inclusive até do ponto de vista da questão da repartição das competências constitucionais tributárias, o imposto único é um absurdo. E do ponto de vista econômico, pior ainda. Porque se você for, por exemplo, passar o seu cartão de débito para comprar um remédio, incide a alíquota. Você vai comprar seu alimento, você vai no supermercado, vai passar o cartão de débito, ou inclusive de crédito, também que incide sobre. Você vai pagar o imposto único. Você vai fazer, enfim, qualquer operação bancária. Qualquer. Ela é cumulativa e sequer, eu acho que teríamos uma dificuldade imensa de estabelecer qual a efetiva carga tributária que incidiria sobre bens ou serviços. Sim. Porque o sistema ele é tão corrosivo, ele tem um malefício enorme do ponto de vista de estabelecer a justiça fiscal, efetivamente, do que o discurso encantador de que ele proporcionaria uma brutal otimização das obrigações tributárias com uma única incidência. É encantador, mas ele traz um malefício. Eu creio que a sociedade brasileira tem que ter consciência a respeito disso. Ou seja, se você fizer uma transferência para o seu parente que está passando na cidade, tem um imposto único. Então, isso é um sistema às avessas de tudo que foi conquistado pela Constituição de 88 em prol do próprio contribuinte, em prol do cidadão contribuinte brasileiro. Eu tive aula com um professor, sou geral da televisão, imposto bom, imposto velho. Tributo bom, tributo velho. Por quê? Porque se aproveita a experiência que se tem, tanto da doutrina como da própria jurisprudência, em face daquela sistemática de arrecadação e de implementação do tributo. Então, eu acho que se nós estamos diante dessa ideia de que vamos estabelecer uma perspectiva de reforma do nosso sistema tributário, vamos sim, em primeiro lugar, respeitar as conquistas que nós tivemos do ponto de vista jurídico em prol da
cidadania fiscal, ou seja, em prol do contribuinte devem ser respeitados todos os princípios constitucionais tributários que são, do ponto de vista jurídico, importantíssimos para a conquista do cidadão brasileiro, que revelam, inclusive, por institutos lá existentes, a seletividade, a progressividade de alíquotas, que devem ser efetivas. Elas não podem ser só um programa muito bonito de assimilação por parte não só da União, como dos estados e dos municípios. Então, por exemplo, creio eu que uma discussão que se deve ter é com relação à simplificação, já descartando aí essa ideia de imposto único, mas já trabalhando com a simplificação de união de vários impostos da União com dos estados e dos municípios, né? Creio que, ao fazer isso, inclusive até implementando neste sistema único, o sistema não cumulativo, ou seja, aproveitando tudo que você paga de tributo necessário, seja de matérias-primas ou de produtos para a realização da tua atividade econômica ou até do teu serviço, eu acho que essa análise deve ser feita, já que se vai estabelecer uma tributação sobre bens e serviços de caráter único, se analisar determinados serviços que muitas das vezes prescindem de matéria-prima, tá? Prescindem de cadeiras anteriores para a realização do seu serviço, como, por exemplo, os serviços de alta tecnologia. E que são muito utilizados pelo cidadão, pela sociedade. Na atual sistemática, acho que tem que buscar uma alternativa de seletividade, sim, de alíquotas de serviços, ainda que pese um imposto único, né? Que vai substituir uma gama de outros, na atual perspectiva de reforma, para esses típicos serviços, em que muitas das vezes são utilizados por toda a sociedade, por exemplo, um cabeleireiro, né? Enfim, um serviço comum a de todos, até os de assessoria jurídica, que também envolvem isso, em que não há tantos insumos para a realização do serviço. E aí nós teríamos que ter uma calibração de alíquotas que seriam necessárias por seletividade para que não se onere, que é aquela velha questão que eu te coloquei ainda há pouco, né? Tem toda essa perspectiva de reforma, a vida do cidadão brasileiro vai melhorar. Não vai. Não é assim. Essas respostas econômicas a uma implementação de um novo sistema tributário demoram. E a economia, obviamente, ela tem um primeiro desenvolvimento, mas não necessariamente vai estabelecer diminuição de preços de bens e de serviços. Isso pode não ocorrer. Então, temos sim que discutir como se dará esse sistema de aproveitamento na não cumulatividade, ou seja, de tudo que você paga de despesas, né, no caso de prestadores de serviços ou de comerciantes, varejistas, para a necessidade da sua atividade econômica, de serem aproveitados na hora de abater o tributo. Por quê? Todas as duas propostas estabelecem a tributação sobre o consumo e no destino. Então, deve ter um pensar sobre a calibração desse sistema para determinados, inclusive, serviços que envolvem alta tecnologia e necessariamente não tem tanta matéria-prima, não tem tantos insumos e que seriam onerados. Sair de uma alíquota de 5% ou para 20% ou para 30%, evidentemente vai provocar um sobrepreço aí, vai provocar aumento de preço. Não tenha dúvida disso. Né? Por exemplo, serviços de alta tecnologia como o Netflix, né? Não querendo segmentar, né? Mas geralmente serviços com alta tecnologia envolvida não tem tanta matéria-prima envolvida. Então temos que pensar sobre isso. E creio eu também, um outro aspecto relevante para efetivamente tratarmos com responsabilidade é a convivência dos entes federativos no chamado comitê gestor, tá? Que vai, obviamente, como vamos ter a fusão de vários impostos federais, estaduais e municipais, como é que se dará a convivência desses entes federativos, enfim, como é que será composto esse comitê gestor, porque eu vejo que é uma situação que pode atingir aí a autonomia dos Estados-membros e municípios. Por exemplo, se não tiver consenso entre os gestores, entre a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, o presidente da República está autorizado a baixar o decreto. Um decreto, digamos assim, vamos chamar de maneira muito singela, de um decreto gestor da nova sistemática tributária que vai ser implementada. Veja só, estamos falando de um decreto baixado pelo presidente da República que vai regulamentar
toda a autonomia dos estados, municípios e do Distrito Federal na arrecadação e no recebimento desses impostos. O Pacto Federativo vai embora. Aí, uma das essências da estrutura constitucional brasileira é o Pacto Federativo, que isso tem que ser pensado. Eu acho que tem. Não é para se descartar a discussão por conta disso, mas eu acho que tem que ser colocado claramente, porque não dá para a União querer dominar tudo, nem tampouco os estados membros e os municípios excluírem a União desse sistema gestor. Isto é engessar a possibilidade, aí é o meu maior receio. Eu, desde que me formei, eu venho escutando as propostas de reforma, desde 1992, as propostas de reforma do sistema tributário. E ele não sai, porque quando se chega em determinados pontos da discussão, ninguém quer conversar. Eu acho que isso tem que ser, essa forma de discussão tem que ser alterada. A sociedade tem que ser mais esclarecida, como em que pese da Previdência, deve ter maiores campanhas esclarecedoras para a reforma, ainda que o tema seja muito chato, mas tem que ter. E aí esses pontos serem muito bem debatidos e discutidos com audiências públicas. O senhor concorda, professor? Em termos, o nosso sistema, ele tem um sistema lucro real, que é o não cumulativo. Eu tenho sistemas como o Simples Nacional, que é um sistema acumulativo, e ele integra, em regra, 8 tributos em uma arrecadação. De certa forma, ele foi projetado, o Simples Nacional, para facilitar a vida das micro e pequenas empresas, e não é tão simples hoje, venhamos e convenhamos. Né? É um sistema que ele vai sendo alterado, vai sendo implementado obrigações acessórias, vai sendo incrementado. Mas já temos uma experiência muito bem colocada pelo professor, doutor, que essa busca por um histórico tributário, uma memória tributária, né, tem que ser executada. Eu não posso simplesmente dizer, vamos concentrar o sistema tributário em uma única arrecadação, desconsiderando o DNA da empresa. A função, qual é o objeto social da empresa? Qual o propósito negocial da atividade empresarial? Porque dentro desse sistema tributário estão os princípios, estão as garantias constitucionais. Em termos práticos, eu tenho 3 sistemas. Eu tenho um sistema cumulativo no lucro real, que 3% das empresas têm uma arrecadação de 80%. Eu tenho um sistema cumulativo, que é o Simples Nacional, que normalmente, em regra, as empresas prestadoras de serviços, os escritórios de advocacia, os contadores, é uma opção. E eu tenho o presumido, que também é um sistema cumulativo, que é uma presunção. Quer dizer, o empresário tem dificuldade hoje de escolher uma opção tributária adequada diante desse cenário político e econômico. Eu tenho que ter um orçamento para ter uma opção tributária adequada, um planejamento. O que é que eu percebo em termos práticos? Discutimos a unificação, se o sistema é cumulativo ou não cumulativo, se vai tributar na cadeia produtiva ou valor agregado. Temos 3 sistemas. Se é eficiente ou não, porque não melhoramos o nosso sistema, o que temos hoje, fruto de uma evolução. Por exemplo, uma empresa está com um parque industrial 30% ocioso. Eu estou falando em desonerar a folha de pagamento. A energia, o valor da energia, o custo operacional do Brasil da energia elétrica é altíssimo. Eu posso reduzir tributo, mas eu tenho um custo. Eu tenho problemas de infraestrutura em decorrência da baixa arrecadação ou ineficiência da aplicabilidade. Eu tenho o nosso vizinho, Paraguai, com energia barata, tributação 0 na importação e exportação 1%. As indústrias brasileiras, pasmem, estão sendo transferidas para o Paraguai. É uma coisa preocupante. Qual a política econômica? Tem que fomentar o desenvolvimento industrial. Como? Eu tenho um instituto já de 1965, drawback. Drawback suspensão, drawback isenção. Como funciona esse instituto de 65? Eu importo insumos, manufaturo sem tributação e exporto. Eu tenho ao lado um parque industrial que foi transferido para a China. Como é que eu vou competir uma indústria brasileira com a China com preços, né, aviltando a margem, sacrificando? Eu tenho que ter uma política internacional, eu tenho que internacionalizar a empresa, eu tenho que ter uma visão tributária macro, econômica. É o direito aliado à economia
na contabilidade o tributo propriamente dito. Não são tomadas de decisões isoladas. Vou concentrar tributo e a indústria brasileira. E o custo da energia elétrica. Né? É um trabalho em conjunto. Professor, sua opinião sobre isso? Sobre essa questão da união de concentração de impostos, o professor Fábio fez efetivamente uma divisão bastante interessante, que uma das propostas é de fazer a tributação, tudo na movimentação financeira. Por exemplo, eu transfiro para a conta do professor Flávio R$100, é 2,5 em cada operação. Eu pago 2,5 porque transferi, o professor Flávio paga 2,5 porque recebeu. A gente voltaria talvez para a época da CPMF, da época do cheque TB, cheque de transferência bancária, que você tinha que portar consigo junto do seu talão de cheque original para que as operações entre contas do mesmo CPF não fossem tributadas. Isso é um despautério. Essa ideia, ela é interessante em tese, mas não se aplica muito bem para o nosso sistema não cumulativo. A ideia vem de 96, do withdraw tax americano, porque eles não têm a não cumulatividade. Então, para eles funciona, para a gente não tem condições. O Brasil usou muito tempo na CPMF para custear a saúde, era 0,38 em cada movimentação, mas servia como uma excelente ferramenta de marcar as movimentações financeiras para evitar a sacanagem, só para isso que servia. Mas não dá para você substituir todo o nosso sistema por esse tipo de tributo. Um outro viés que está sendo feito aqui é a concentração dentro do IBS, que, guardadas as devidas proporções, é uma expansão da ideia do Simples. A gente já tinha concentração de tributos federais, estaduais e municipais dentro do Simples Nacional. E veja que interessante, quando o Simples Federal foi feito, ele só englobava tributos eminentemente federais e abria a possibilidade de que municípios e estados fizessem convênios para que também aglutinassem. Isso não aconteceu. Pouquíssimas capitais fizeram seus Simples municipais. São Paulo fez, mas raríssimas capitais fizeram. São Paulo tinha um Simples estadual. Fez, só que não era dentro da mesma sistemática. Você tinha, enquanto prestador de serviço, vamos imaginar que tivesse uma loja de autopeças, uma concessionária. Você, ao receber um carro, para troca de escapamento, é uma nota fiscal de venda do escapamento e a nota fiscal de prestação do serviço. Então você tinha que fazer 3 declarações, uma para o Simples Municipal, outra para o Simples Estadual, outra para o antigo Simples Federal. Aglutinou-se tudo. Gerou problema? Gerou. Assim, principalmente no começo, essas questões dos comitês gestores aconteciam muito. Era muito comum. Eu só fui aprender um nível de detalhamento, ouvir uma aluna num curso de pós-graduação que era secretária de fiscalização de um município muito pequeno. Aí qual que era a ponderação dela? A União não executa débitos fiscais inferiores a R$20 mil. O ponto é que para eles não vale a pena. Mas num débito de 19 mil, talvez tenham 3 ou 4 mil reais de ISS, que para aquele município nanico de 3 ou 4 mil habitantes fizesse diferença. Sim. E ela ficava rendida. Então, a ideia foi se modificando e é interessante que, a par, por exemplo, hoje, da Lei Complementar 123 de 2006, que regulamenta o Simples Nacional, você tem resoluções do Comitê Gestor que, guardadas as devidas proporções, dão cor e mais vida a esse tipo de resolução. Acho a ideia interessante, se vai vingar ou não, só o tempo dirá, mas a ideia de concentrar, talvez tornar um grande Simples mais complexo. E vejam, é tão mais complexo o Simples Nacional que a gramatura de alíquotas é muito mais variada de qualquer outro tributo que a gente tenha. A gente tem, por exemplo, uma tributação que pode flutuar mês a mês e leva em conta tudo que você ganhou nos 12 meses, 11 meses subsequentes. Então você pode ter durante todo o ano de 2019 12 alíquotas distintas, mas eu aglutino tudo numa declaração só, num pagamento só. E que pese levando em consideração o faturamento. Exatamente, exatamente. E não essa visão de movimentação financeira. Isso. Exato.
Só que ainda assim gera problema, pois, por exemplo, se esse sistema está olhando somente para o faturamento e desconsidera muito a situação de créditos e débitos, muitas das vezes esse contribuinte do Simples não se torna interessante para um grande adquirente, porque ele não vai ter a questão dos créditos se podem ou não ser aproveitados. E aí, do não aproveitamento, eu que estou do Simples, por exemplo, posso vender para o professor Madison, mas o professor Flávio, que tem uma empresa maior e não vai aproveitar os créditos que eu teria, que eu não posso dar, e não vai comprar de mim. Exato. Então gera uma série de incompatibilidades que essa nova sistemática pretende fazer. Mas, e de novo, o grande problema, e acho que o grande problema do direito é o limite. Até onde eu posso ir, até onde eu posso tributar. O Pacto Federativo é algo sagrado. Eu preciso manter a independência dos estados. Cada um tem o seu dinheiro, que utiliza da forma que melhor lhe aprouver. O ponto é até que ponto eu não estou fatiando esse princípio, eu não estou aniquilando e esfacelando o pacto para pegar a parte da competência do ICMS do Estado de São Paulo e fazer eu, a União, tudo. Será que o Estado vai efetivamente perceber todo o dinheiro que teria caso o sistema se mantivesse dessa forma? É esse o grande receio. Vejam, esse tipo de receio veio em 2015, quando nós tivemos a emenda 87. A gente teve em 2011 um protocolo 21. Veja só, as tecnologias aumentaram, o senhor mencionou das mudanças de paradigma. A legislação, a Constituição estabeleceu o seguinte: nas vendas não presenciais, o dinheiro fica todo para a origem. Só que em 88, quando se pensou isso, não se anteviu as vendas por internet. E as vendas não presenciais são a regra. Ninguém mais compra, todo mundo compra, não vou citar nomes de sites, mas muita coisa é pela internet. Sim. Muita gente vai em livraria, olha livro, para comprar num outro site que rima com a Amazônia, porque é muito mais barato. Então, dentro dessa forma, os estados detentores desses centros de distribuição ficavam com todo o dinheiro. São Paulo e Rio de Janeiro. Aí, muitos estados atravessaram uma regra via Confas, que foi questionada no país, e o governo pensou, não, vamos mudar, vamos pressionar, e aí passou a emenda, que dividiu. Fica uma parte pequena com destino, fica com a origem, uma parte dividida com o destino. Essas alterações vêm sendo mudadas ano a ano. Ano subsequente dessa emenda de 2015, nós tivemos a Lei Complementar 157 de 2016. A gente recebe streaming. A Netflix, a Amazon Prime, pagavam alguns tributos? Pagavam. Pagavam o ISS? Não, porque não tinha previsão legal. Então, o que essas modificações legislativas têm feito é acondicionar e perceber essas novas tecnologias. O que para a gente, dentro da nossa estrutura tributária muito engessada, torna um tanto quanto mais difícil para perceber. Sobre isso, por exemplo, o professor Geraldo Ataliba, que é um grande mestre de todos nós, que é o patrono do direito tributário na PUC, no Brasil como um todo, ele perguntava para os alunos no início do mestrado quais os sobrenomes. E aí perguntava, mas na constituição do seu ascendente, quais são os dispositivos constitucionais tributários? Na italiana, por exemplo, são 2 dispositivos, a vedação ao confisco e o respeito à capacidade contributiva e só. A gente tem uma gama muito mais enrijecida, tem muito mais dispositivos, é a nossa jabuticaba legislativa, é o nosso jeitinho. E aí, para ultrapassar isso, é um trabalho grande. É um trabalho de se provar a necessidade de mudança para, de novo, respeitar a isonomia, buscar a progressividade, buscar uma melhor eficiência sem arranhar muito o Pacto Federativo. E essa não é uma tarefa fácil. Bom, nós estamos chegando no finalzinho aqui do nosso programa. Eu vou deixar um minutinho, então, para as considerações finais de cada um. Professor Flávio. Acho que, fundamentalmente, é se tomar bastante cuidado com essa ideia de imposto único como salvador da pátria, da economia brasileira, não é. Fundamentalmente também trabalhar a perspectiva de que se a unificação de impostos para otimizar o cumprimento da legislação tributária e do pagamento de tributos, sim, é uma ideia que deve ser encampada e deve ser efetivamente realizada, mas sempre tomando o cuidado com a análise do impacto disso nos direitos do contribuinte.
Eu acho que nenhuma reforma deve passar por cima das conquistas constitucionais a respeito dos direitos do cidadão contribuinte. Acho que nesse aspecto a visão econômica tem que também dar passo e olhar a respeito da visão jurídica no tocante à implementação do sistema. Eu acho que também a perspectiva de se estabelecer o olhar respeitoso a determinados segmentos econômicos, já que concordo em gênero, número e grau que incentivos e benefícios fiscais devem ser abolidos. Não é assim que se faz desenvolvimento econômico, né? Seja pela União, pelos Estados membros do Distrito Federal, municípios. Temos que, sim, observar como estes princípios constitucionais de progressividade e seletividade devem ser aplicados a determinados setores de bens e de serviços para que exatamente, aí sim, se cumpra com o real objetivo de uma tributação. Qual é? A diminuição do preço, do custo dos produtos e serviços. É isso. Professor Madison? No meu ponto de vista, o fortalecimento da governança corporativa na área tributária, fortalecimento dos controles internos, evitando, assim, já que não é possível a erradicação da sonegação, penalizando os maus pagadores, uma execução tributária mais célere, fortalecimento dos sistemas que nós já possuímos, dentre os sistemas, o próprio lucro real, incentivo na exportação, na internacionalização das nossas empresas, investimentos na educação da população, uma educação tributária, uma educação que torne o cidadão ele inserido no processo tributário democrático, como um sujeito passivo dessa obrigação, e um sistema não isonômico, mas por equidade, respeitando as distinções e as limitações de cada setor econômico. Professor? Nesse ambiente em que as questões estão tão afloradas e quentes, talvez a busca por um sistema mais efetivo, essas duas propostas guardadas as devidas proporções e diferenças entre uma e outra, de período de 10 anos para um, de 15 anos para outra, elas têm buscado tentar mudar um establishment antigo, já hoje talvez anacrônico, mas buscando isso, respeitando o Pacto Federativo, para que a gente não entregue todos os poderes tão duramente ganhados com a Constituição de 88, a gente não perca isso tudo por um ralo abaixo. A gente precisa ter esse esforço e o esforço da população de lutar, talvez, por situações mais justas e efetivamente evitar a sonegação. A gente tem, por exemplo, um impostômetro em que, não sei qual órgão de classe coloca na Praça do Acesso, é que a Procuradoria também tem um relógio similar, que é o sonegômetro, demonstrando a quantidade de dinheiro que é sonegado mês a mês por muitos contribuintes. Então, a gente tem que buscar, lutar para que o Estado modifique, que melhore, que se adeque aos novos momentos, à nova tecnologia, essa era da metadata em que tudo é controlado, mas eu também tenho que fazer a minha parte. Não só eu, como os meus demais contribuintes, os demais comensais, que todos que comem nessa mesma mesa chamada Brasil. Muito obrigada pela participação de vocês, por essa aula que vocês deram hoje. Bom, o programa Em Discussão fica por aqui. A gente se encontra na programação da TV Alesp e no canal da TV Alesp no YouTube. Segue lá. Tchau, tchau. Vale a pena. Muito bom com a situação.